Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre Japão e Mongólia Interior, Japão ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados à guerra russo-japonesa, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, vamos dar continuidade aos vídeos aí, aos capítulos da guerra russo-japonesa, que foi de 1904 a 1905. E hoje nós vamos falar sobre o incidente Hitashimaru. Mas o que foi o Hitashimaru? Foi uma pessoa? Foi um local? E incidente por quê? Incidente geralmente acontece, né, quando você não está em guerra ou então eventualmente aí, né, com seus aliados. Opa, ataquei sem querer, foi sem querer, opa. Mas afinal, como é que isso aconteceu? Como é que foi? Não se preocupem que eu vou explicar desde o início. Quando o Japão dominou Porto Arthur aí na Manchúria, uma das primeiras coisas que os japoneses fizeram foi cercar a marinha russa, justamente para evitar, né, que os russos se reagrupassem em algum outro lugar, ou então que eventualmente eles atacassem o próprio Japão, o que seria meio difícil, ou então, no caso, seria atacar Okinawa e Tsushima e essas ilhinhas aí próximas da Coreia. Então, né, vendo que a frota russa ali não tinha o que fazer ali em Porto Arthur, a Rússia ainda tinha um outro porto em Vladivostok, que apesar desse porto também ter sido bombardeado, alguns navios ali terem sido afundados, ainda existiam aí alguns cruzadores que estavam em ótimo estado e principalmente operacionais. Então, esses cruzadores foram destacados pelo vice-almirante Bezobrazov. Sim, o final é Azov, que engraçado, né? O Bezobrazov. E que ele queria comandar essa frota de alguns cruzadores para, né, fazer... E a missão dele era o seguinte, a missão era passar pelo Estreito de Tsushima, provocar a marinha japonesa ali em Porto Arthur e tirar esse bloqueio aí que os japoneses estavam fazendo. E em seguida eles iriam retornar aí pelo Estreito da Coreia, Estreito Ocidental, como vocês estão vendo aí em preto e vermelho na imagem. E beleza, tudo parecia tranquilo, tudo parecia realmente bem tranquilo. E o Bezobrazov, ele acabou se deslocando aí de Vladivostok no dia 12 de junho de 1904, o dia que eu estou postando esse vídeo, porém alguns anos aí mais para frente, enfim. Então, a marinha japonesa ali em Porto Arthur ficou sabendo disso, mas eles meio que acabaram deslocando alguns navios, e beleza, né? Eles estavam indo lá. Só que no dia 15, aí sim, no dia 15 de junho ainda de 1904, mais precisamente às 7 horas da manhã, o Bezobrazov, ele acaba chegando aí em Tsushima. E com isso, um cruzador com o mesmo nome, chamado Tsushima, acaba avistando o navio russo. Só que tinha um problema, né, que estava muita neblina, estava uma neblina bem densa, e o cruzador japonês Tsushima tentou enviar um sinal para outros navios próximos, mas devido à densidade e devido a ele não ter um bom radar e um bom rádio, ele não conseguiu. Então ele teve que se afastar até que uma hora depois, umas 8h15 da manhã, ele consegue ficar um pouco mais próximo da Terra e ele consegue emitir sinais aí para outros navios japoneses. Então com isso, outros navios japoneses meio que já respondem imediatamente e falam que é para o cruzador Tsushima seguir o esquadrão do vice-almirante russo Bezobrazov, que os outros navios japoneses iam se guiar através do cruzador Tsushima. Então o cruzador Tsushima
seria meio que mais ou menos aí iria servir como uma antena, como uma espécie de ponto de referência onde estavam os russos, e eles tentaram avisar outros navios que estavam indo de encontro que estavam voltando ali de Porto Arthur. E vocês devem estar pensando, tá, e era só isso a missão do Bezobrazov? Não, porque a missão do Bezobrazov não era só atacar navios de guerra japoneses, e sim atacar navios mercantes também, justamente para evitar, né, que comida seja deslocada, remédios, enfim, tudo aí que possa favorecer os japoneses acabe sendo esmagado, ou melhor dizendo, afundado. Já mais ou menos umas 9 horas da manhã, entre 9 e 9 e meia da manhã, um navio foi avistado. E qual navio que foi avistado? Era o navio Izumi Maru. Que navio que era esse? Esse, diferente dos outros, não era um navio de guerra, era sim um navio hospital. Os russos acabaram encostando, né, navio com navio, prendendo 100 pessoas desse navio, só que a maioria dos tripulantes se recusaram a sair do navio, a se render e entregar o navio. Lógico, tirando aquelas 100 pessoas. Então, os russos acabaram se afastando e bombardeando o Izumi Maru, afundando aí e empacotando em média 30 pessoas na hora. Beleza, já mais ou menos umas 10 horas da manhã, outro navio acaba sendo encontrado. Que navio que era esse? Era o Sadomaru. E o que esse Sadomaru carregava? Quem era ele? O Sadomaru, ele carregava em média aí 1.258 pessoas, sendo 867 dessas pessoas engenheiros, trabalhadores, ferreiros, pessoas aí que iam fazer a infraestrutura aí para melhorar a logística de guerra do Japão. E diferente do Izumi Maru, que não teve opção, o Sadomaru foi interceptado e foi enviado um comunicado que eles tinham 40 minutos para se render, caso contrário seriam bombardeados. O Sadomaru se recusou a se render, então eles acabaram sendo completamente bombardeados, né? Nem preciso dizer que muita gente foi empacotada, mas apesar de ter explodido, né, e todos esses recursos, comidas, armas, munições, também terem contribuído para a destruição do navio, por incrível que pareça, o navio não afundou. Ele ficou à deriva por 30 horas, até que ele acaba encalhando aí próximo a uma ilha aí japonesa, próximo ao território japonês aí de um modo geral, não especificado aonde. Então, né, o tempo vai até que em média umas 10h30 da manhã, o outro navio é encontrado, e esse sim é o Hitachi Maru. O Hitachi Maru, ele carregava 1.238 pessoas, sendo 727 soldados da Guarda Imperial Japonesa e 359 soldados da 10ª Divisão do Exército Imperial do Japão. E o Hitachi Maru, ele teve um outro diferencial, porque o Hitachi Maru, ele ainda tinha um observador, um almirante britânico dentro dele. Então o Hitachi Maru, ele acabou sendo bombardeado sem dó, né? Um monte de coisa explodiu, pessoas foram arremessadas, pularam, e o navio afundou, explodindo com armas, canhões inclusive, né? Canhões para levar para outros navios de guerra do Japão, para eles serem implantados ou reparados, enfim, coisa importante. E com isso, muitas pessoas ficaram à deriva. E quando digo à deriva, era literalmente à deriva. 3 horas depois, às 1h30 da tarde, né, quando a neblina deu uma diminuída, aí sim, esses marinheiros que sobreviveram acabaram sendo resgatados por outros navios japoneses que estavam a caminho, porque estavam seguindo aí o cruzador Tsushima.
E essas pessoas ficaram no navio e já no dia 16, ainda de junho de 1904, o vice-almirante russo Bezobrazov, ele não contente em afundar 3 navios japoneses, ele pega e acaba afundando um navio britânico, que não tinha nada a ver com a história. E com isso, vocês devem estar pensando, tá, e aí, ele chegou a Tsushima, ele conseguiu romper o bloqueio que o Japão impôs? Não, porque ele percebeu que tinham muitos navios japoneses atrás dele. Então, se ele decidisse enfrentar, ele com certeza iria perder, iria ser afundado. Então ele acabou retornando, pegando o cruzador Tsushima como referência, como principal perseguidor dele. E com isso, eles literalmente acabaram fugindo aí para Vladivostok. Já o cruzador Tsushima e os outros navios japoneses que estavam atrás dele não conseguiram seguir eles até Vladivostok, pois seria desperdício de gasolina, seria desperdício aí de combustível e de recurso, né? Sendo que não compensava iniciar uma guerra ali em Vladivostok. Então, a partir desse momento, os navios japoneses acabaram retornando aí para o Japão. Os outros navios que tinham se deslocado de Porto Arthur voltaram a Porto Arthur, mas tem um pequeno porém. Como castigo, todos aqueles navios que estavam sobre cerco da Marinha Imperial Japonesa foram bombardeados, alguns foram completamente afundados, então meio que que como castigo aí do Bezobrazov, outros marinheiros russos acabaram pagando bem caro por isso. E como isso abalou o moral do Japão, porque os japoneses até então só estavam acumulando vitórias, e daí desde então, uma derrota, 3 navios nossos afundados com bastante recurso, bastante coisa, aí é prejuízo, hein? Então eles meio que ficaram, né, pensando, será que a gente ganha o próximo? Eles ficaram meio em pânico, mas logo depois, durante a próxima batalha aí que eu vou fazer, não se preocupa, pois os almirantes japoneses deram troco? Será que sim ou será que não? Fique comigo até o próximo vídeo para descobrir. E não só isso, mas existe um monumento em memória desses marinheiros aí, desses 3 marus aí que foram afundados. Eles estão em um parque em Tóquio, que vocês estão vendo aí na tela, né, junto com o local. Então é isso, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam, comentem aí o que vocês fariam se vocês fossem russo, fossem japonês. Você acha que o russo ganhou ou só afundou 3 navios e já saiu cantando vitória à toa? Comentem aí o que vocês acharam, beleza? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais, eu vou estar deixando aqui na descrição, beleza? Enfim, falou e fui!